Olá, meu nome é Vinícius e nosso artigo é referente a um experimento feito pelo grupo composto por Marcelo, Rafael e Rodrigo de tratamento de feijão com co-inoculação e hormônios. O experimento que realizamos visando acompanhar os resultados da co-inoculação na cultura do feijoeiro, através do inoculante Bradyrhizobium e azospirina, e também das sementes tratadas com o bioestimulante Biozyme, que contém os hormônios auxina e giberelina. Agora eu vou falar um pouco sobre os inoculantes. Primeiramente, usamos o Bradyrhizobium para fixação de nitrogênio e junto ao azospirilo para a produção de fito-hormônio. Para co-inoculação e inoculação, usamos inoculantes em pó. A principal observação que fizemos nesse experimento é a quantidade de nódulos por planta a mais do que o feijão plantado sem inoculação. O maior sistema radicular resulta em maior absorção e aproveitamento de água e nutrientes. Em relação à água, tem-se como resultado menor suscetibilidade a estresses hídricos. Quanto a nutrientes, observa-se maior vigor das plantas e equilíbrio nutricional, pelo melhor aproveitamento dos nutrientes do solo e dos fertilizantes. Observamos também que o maior desenvolvimento radicular com azospirilo também resulta em maior nodulação e, consequentemente, maior contribuição da fixação biológica do nitrogênio. Bom, eu sou o Rodrigo e vou falar sobre os hormônios que a gente utilizou no nosso trabalho. Bom, a gente realizou o tratamento de semente com estimulante Biozyme, que em sua propriedade possui principalmente os hormônios da auxina e giberelina. Por referente trabalho, a gente utilizou 2 ml do produto por quilo de semente plantada. Então a gente inoculou essa semente com 2 ml do produto a cada quilo da semente que a gente plantou. E voltamos a realizar a aplicação via foliar em sua fase V3. Então quando a planta do feijoeiro estava em V3, a gente aplicou ela via foliar. A gente diluiu ela em água e aplicou via foliar, com a mesma proporção mencionada. Então a gente aplicou os mesmos 2 ml por quilo de semente plantada. A gente aplicou essa aplicação via foliar com o fim de aumentar e de proporcionar uma maior altura de planta e uma maior altura de inserção da primeira vagem, para assim a gente ter um maior número de ramos por planta, um maior número de vagens e consequentemente um maior número de grão por vagem. Bom, normalmente as plantas produzem os hormônios que são promotores de crescimento, como a auxina, a citosina e a giberelina. Nas condições naturais, elas produzem esses hormônios. Bom, e também elas produzem os hormônios inibidores de crescimento, que causam um desequilíbrio, no qual irá acelerar uma diminuição na produção esperada pelo produtor. Por isso a gente forneceu esses 3 hormônios, com a intenção de tornar uma planta mais eficiente, com uma maior produtividade. Então a gente proporcionou para a planta esses hormônios para a gente conseguir ter uma planta mais saudável, com maior tamanho, com uma maior quantidade de ramos e, consequentemente, para a gente conseguir aumentar a produtividade. E, bom, aumentando a produtividade, a gente acaba tendo maior rentabilidade. E como todo produtor rural, ele busca baixar o seu custo e aumentar o seu lucro. Então a gente conciliou um custo acessível para a gente tentar ter um ganho produtivo. Então aí entra. Olá, professor Ricardo, professor Andrés, tudo bem? Sou Rafael e vou falar sobre os materiais e métodos. Então, o experimento foi instalado juntamente com os integrantes do grupo no dia 2 de março de 2020, na propriedade de Santa Maria, no município de Ardianeco, Paraná. O solo no qual o experimento foi plantado podemos classificar como neossolo vermelho. O solo não apresenta cultivo de feijão
nos anos anteriores, o tornando perfeito para nosso experimento. As parcelas foram compostas por 5 linhas de feijão com espaçamento entre linhas de 0,5 metros e 12 metros de comprimento, desprezando 1 metro das bordaduras, sendo suar a última das parcelas de 3 linhas de 10 metros de comprimento e 30 metros quadrados. Foram utilizadas sementes convencionais. As sementes foram submetidas à inoculação com bradyrhizóbio e azospirilo, específico para sementes de feijão descrito na bula do produto comercial. Tanto a inoculação e a semeadura foram feitas manualmente. Principais materiais: bioestimulante, biozyme e inoculantes bradyrhizóbio e azospirilo. Então agora eu vou falar um pouco sobre os resultados. Então, a testemunha teve na sua altura da parte aérea 9 cm e seu tamanho de raiz 6,10 cm. O tratamento 1, que não foi tratado, teve 10 cm na sua altura da parte aérea e teve 7 cm no seu tamanho da raiz. O tratamento 2, também não tratado, teve 11,18 cm na sua altura na parte aérea e no seu tamanho da raiz teve 8,3 cm. O tratamento 3, que é tratado, teve 12,19 cm na sua altura na parte aérea e no seu tamanho da raiz teve 8,38 cm. O tratamento 4, que também foi tratado, teve na sua altura na parte aérea 14,90 cm e seu tamanho da raiz 9 cm. Então, o tratado por não tratado teve pouca diferença. E o Marcelo vai continuar falando sobre os resultados. Não houve diferença significativa quanto ao número de nódulos e à massa seca da parte aérea entre os tratamentos. Esse resultado pode estar associado à presença de população nativa do rizóbio, o que deve ter competido com inóculos, desfavorecendo a inoculação. A altura da planta foram influenciadas positivamente com o uso do bioestimulante biozima. Não tivemos o tempo para assimilar a produção do feijão, se haverá ou não maior rendimento, ou mesmo se o número de vagem por folha será maior a testemunha. Segundo pesquisa já realizada, não influenciará positivamente no grão do feijoeiro, ou seja, não haverá grande diferença na produção em comparação ao tratamento. Eu, Marcelo, juntamente com o nosso grupo, agradecemos a todos as orientações concebidas ao decorrer do experimento pelos professores Andrícia Verlindo e Ricardo Fialho.